Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Vou resolver para você uma questão que fala de DNA. E aí você vai pôr em prática um conhecimento fundamental, como é a molécula de DNA e as suas bases nitrogenadas. Você se lembra? Existe uma proporção entre elas e essa questão ela envolve exatamente uma proporção. É uma questão de lógica, certo? Olha só, é uma questão da UERJ. Considere uma molécula de DNA sem qualquer mutação e que apresente 16% de bases nitrogenadas de citosina. Determine os percentuais de guanina e timina encontrados nessa molécula, justificando as suas respostas. Ora, veja só, vamos ler de novo, bem assim, pontualmente. Olha só, aqui ó, considere uma molécula de DNA. Então aqui, veja, você está considerando uma molécula de DNA, certo? Molécula de DNA, você sabe, né? É aquela molécula que tem dupla hélice. Repare que aqui, olha, está considerando uma molécula de DNA. Não é um dos lados do DNA, é a molécula inteira, sem qualquer mutação. Quer dizer, ela não teve nenhuma alteração, porque mutação é quando alguma parte do DNA, um fragmento de DNA, se quebra e depois se rejunta, mas em uma posição diferente da posição inicial. Então não houve mutação, quer dizer, o DNA está inteirão, íntegro, certo? E é a molécula inteira. Então você olha para uma molécula inteira de DNA e que apresente 16% de bases nitrogenadas de citosina. Então vamos raciocinar aqui, ó. Vamos colocar o texto um pouquinho mais para cima e a gente vai fazer uma proporção aqui, tá? Para colocar bem bonitinho aqui, ó. Então vamos lá, a gente está falando de uma molécula que é de DNA. Lembra? Aquela molécula que tem dupla hélice, toda retorcida, parecendo uma escada feita de corda, balançando ao vento, né? Toda retorcida, tal, etc. Muito bem. Então, o que acontece? Essa molécula de DNA, ela tem dois lados. Então, a gente fala dupla hélice. Então, olha só. Dupla hélice. Ok? Dupla hélice. Certo. Então, o que vai acontecer nessa molécula de DNA? A gente sabe que as bases, elas estão dando as mãos aqui no meio, ó, por conta das pontes, né, de hidrogênio que se formam. E elas são as seguintes: você tem A de adenina, você tem T de timina. Ambas se combinam mutuamente. E você tem C de citosina e G de guanina, que também se combinam. Então a proporção entre elas é esse. Ou seja, adenina combina-se com timina, timina combina-se com adenina. Citosina combina-se com guanina e vice-versa. Guanina combina-se com citosina. Então é assim que funciona. Ou seja, num DNA total, numa molécula inteira de DNA, sem sofrer mutações e tudo mais, a quantidade de adenina vai ser igual à quantidade de timina. E a de citosina igual à quantidade de guanina. Então essa é a lógica que o avaliador quis testar no candidato, no caso, quando ele criou essa questão. Então o que a gente vai fazer? Existe um dado aqui, ó, uma informação, certo? Existe 16%, certo? Ó, 16% de base nitrogenada citosina, certo?
Ora, se você olhar aqui, ó, se tem 16% de citosina, aqui, ó, 16% de citosina, significa que a guanina também vai ser 16%. Então, a gente pode considerar que tem 16% de guanina, porque elas são sempre proporcionais. Então, o que vai acontecer? Se você pegar só essas duas aqui e somar, né, as porcentagens, você vai chegar a quanto? Você vai chegar a 32, o número 32, certo? Então, até aqui deu 32. Então, vamos lá, 16 com 16, 32. Então, deu 32% só de guanina e citosina. Bom, não deu nem a metade, né? Não deu nem a metade do que nós temos no total do DNA. O que acontece? Para completar o DNA inteiro, você precisa de 100%. Então, a regrinha, a lógica, você faz o seguinte, ó, você tem 100%, certo? Menos 32. Tá bom? Então, você faz 100 menos 32 é igual a 68. Quer dizer, esse 68% são os 68 que tem entre adenina e timina, certo? Muito bem. A questão, ela faz o seguinte: determine os percentuais de guanina e timina. Muito bem. Guanina eu já achei, certo? Tá aqui, ó. Guanina é 16%, que é o que está aqui, certo? Tá faltando o que? Timina. Só que timina e guanina juntos, timina e adenina juntos, tem 68%, tá bom? Então, esse 68%, vamos colocar aqui, ó, 68% é timina e adenina. Eu quero saber timina, é metade, tá bom? Então é metade, ou seja, você pega, por exemplo, 68, tá? Você divide 68 por 2, porque é metade, é 50%, certo? 2 vezes 3, 6, aqui 0, aqui 8, 2 vezes 4, 8. Para 8 nada, deu 34%, tá bom? Então deu 34%. É isso aí, gente. Então, olha aí, eu consegui determinar quanto tem de timina nesse ponto aqui. A pergunta é assim: quero saber guanina e quero saber timina. Então eu descobri. Então, na verdade, se eu fosse construir de novo aqui, ó, eu faria assim, ó: adenina e timina, certo? Aqui eu colocaria citosina e aqui guanina, certo? Então penso, essa é 16%, certo? Então aqui também vai ser 16%. 16 com 16 dá 32. Então se eu pegar 100% menos esse aqui, 32 e 32, dá 68. 68 dividido pelas duas, o que dá? Dá 34 aqui e 34 aqui, certo? Então, para não ficar esse monte de informação, então aqui o que acontece? A gente vem e coloca uma resposta. Então, na pergunta está falando o seguinte, ó: guanina e timina encontrados nessa molécula. Guanina e timina. Então vamos lá. Então você tem, ó, guanina, tá? Tá aqui 16%, certo? E timina, você tem quanto? Tá aqui, ó, 34%, tá bom? É isso aí, gente. Bom, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe, dê um joinha,
inscreva-se. Até o próximo vídeo. Tchau!